Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui mais uma vez para louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? As crianças podem acompanhar os professores. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Nós já compartilhamos desses versículos não muito tempo atrás, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, com os irmãos novamente, sobre esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar na tua casa, de poder louvar, exaltar, bendizer o teu santo nome, de poder exaltar o nome do Senhor, pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso nós rendemos diante do Senhor. Reconhecemos que só o Senhor tem poder para nos salvar e para transformar as nossas vidas. Senhor, nessa noite nós pedimos, Senhor, ministra ao nosso coração, como igreja, como povo do Senhor, que essa palavra venha trazer, ó Deus, um fortalecimento da nossa fé, um renovo, uma direção para nossas vidas, para que possamos ser, ó Deus, instruídos pelo Senhor e capacitados para vencer as batalhas que temos enfrentado a cada dia. Ministra, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Vem, Espírito Santo, completar no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala que as nossas armas são espirituais e não carnais, não são armas naturais, elas são armas, e diz que essas armas são poderosas em Deus. Mas de repente a gente lê esse versículo e de repente a gente pergunta para nós mesmos, mas que armas são essas? A Bíblia fala dessas armas, que elas são poderosas, mas eu não sei que armas são essas que eu tenho, quais as armas que eu tenho para usar. E o primeiro ponto da nossa meditação nessa noite, que armas são essas, irmãos? Eu quero te convidar a ir comigo agora para Efésios capítulo 6. A partir do versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As nossas armas, irmãos, elas são espirituais. O texto que nós lemos diz isso, e agora Efésios também diz a mesma coisa, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é uma luta espiritual, porque existe pairando sobre nós, ao nosso redor, um mundo espiritual em que existem dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades, um mundo espiritual que é real. Não é porque nós não o vemos que ele não existe, e ele diz que nós precisamos lutar contra eles, porque esse mundo tenebroso e essas forças que estão nas regiões celestiais, elas trazem contra nós planos tenebrosos e tentam nos levar a nos afastarmos, a desistirmos da nossa caminhada, a vivermos de maneira que o nome do Senhor não se torne conhecido.
a tentar fazer retroceder na nossa caminhada e temos reações e atitudes que não glorificam o nome do Senhor. E contra essas astutas ciladas do diabo, nós precisamos lutar e precisamos entender que existem armas. Que armas são essas? A armadura de Deus, ela reflete aqui, ela retrata a armadura do soldado romano. Se você procurar ali saber e pesquisar lá no Google, titio Google, ele vai mostrar como era a armadura do soldado romano. Ele era totalmente protegido. Tinha um capacete que protegia bem a sua cabeça, ficando só os olhos e parte da face desprotegida. Havia uma couraça na sua frente, que era presa com um cinto, que protegia o seu peito, os órgãos vitais. Havia uma sandália própria para que ele pudesse marchar nas regiões, naquelas estradas difíceis, cheias de pedras, cheias de espinhos, sem machucar os seus pés. Tinha um escudo muito grande que pegava da altura do seu queixo até os pés, onde ele estava protegido, e na frente desse escudo tinha uma proteção, como que um couro ou um tecido grosso que era embebido em água, que quando o inimigo lançava seus dardos, suas flechas com fogo, atingiam ali e eram apagados por essa água. E tinha também uma espada, e a espada era grande. E a armadura que Deus fala que está sobre nós, a armadura espiritual, ela retrata exatamente essas armas. Então, aquilo que eu preciso entender é que aquilo que Deus colocou na minha vida como arma poderosa em Deus, irmãos, não são coisas místicas, não são coisas que, por exemplo, e essa armadura eu preciso entender uma coisa. Às vezes as pessoas levantam toda manhã, se ajoelham na beirada da cama e dizem: Senhor, põe sobre mim a tua armadura. Eu quero dizer que não é assim que funciona. A armadura é algo prático, é algo do dia a dia, é algo que eu preciso entender na minha vida e que eu vou viver usando essa armadura. Porque essa armadura, ela fala aqui que eu preciso me cingir com a verdade. Eu preciso aprender a falar a verdade, não preciso... A palavra diz que aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade com o seu próximo. E não apenas o falar a verdade, mas eu preciso me revestir da verdade da palavra de Deus, para que ela encha o meu coração, encha a minha mente, e eu tenha respostas que falem da verdade absoluta, da salvação, do reino de Deus, do seu poder. Eu preciso estar cingido com ela, eu preciso que esse cinto me vista e firme a minha vida. Eu preciso estar vestido com esse cinto que traz para mim a verdade da palavra de Deus e que estabelece no meu peito a couraça da justiça. Porque sem a verdade como base não há justiça, irmão. Sem a verdade como cinto que a cinge, essa couraça não estará firme no meu peito, e em determinados momentos eu vou agir de forma injusta, de forma cruel com as pessoas, de forma ingrata. Não haverá justiça nas minhas atitudes. Então, quando eu entendo e me visto da verdade, começo a colocar sobre a minha vida uma justiça, não a minha, mas a justiça de Deus, estabelecida na palavra, do reino de Deus, da sua vontade, começo a agir e reagir de forma correta, eu começo a apagar, eu começo a desfazer as atitudes, as ações, as setas do inimigo, porque ele tenta me levar à mentira, ele tenta me levar a transparecer aquilo que não é a verdade de Deus, ele me tenta fazer falar daquilo que não glorifica a Deus, mas essa verdade está estabelecida e presa em mim como um cinto, e a justiça de Deus está sobre a minha vida, sobre o meu peito, e me leva a ter atitudes que glorificam o nome do Senhor. E não é a justiça humana, porque a palavra nos diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então eu preciso entender que eu preciso buscar esse conhecimento para que eu possa agir e reagir. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, quando eu passei pela metanoia radical, e ele falava de algo que é muito interessante, que ele diz que as minhas reações falam muito mais de mim do que as minhas ações. Porque a ação eu posso planejar, eu posso estudar o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou fazer, mas a minha reação eu bate pronto, acontece, eu preciso reagir. E se eu não tiver como base a verdade na minha vida e a justiça no meu coração, as minhas reações serão injustas e serão más. Serão de acordo com o meu rompante, com a minha ira, com as minhas reações carnais e naturais. E muitas das vezes as pessoas são magoadas e feridas porque eu não estou agindo de acordo com o que a armadura de Deus me direciona a agir.
Trato as pessoas conforme a minha justiça, conforme as minhas pirraças, conforme os meus defeitos, os meus pensamentos incorretos e antigos. Eu preciso me vestir com a verdade, me cingir da verdade, me vestir da couraça. Eu preciso me preparar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Ele traz aos meus pés, ao meu caminho, ao meu andar na presença do Senhor, uma proteção diante daquilo que tenta me ferir e que tenta me fazer parar. As ofensas, as coisas que vêm para me fazer sair do caminho e abandonar, mas quando a verdade do Evangelho está viva no meu coração, é como se eu estivesse calçado com essa sandália do soldado romano. Ele podia pisar o que fosse, irmãos. Nada o parava. E nós muitas das vezes temos nos tornado cristãos muito melindrosos. As mulheres aí devem lembrar de uma flor que chama, né? Avenca. Se o vento virasse, a avenca murchava. Se o vento fosse quente, sapecava as folhas. E às vezes, irmãos, nós como cristãos, parece que nós não estamos com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos resseca, qualquer coisa nos magoa, nos murcha a fé e nos impede de continuar. Eu preciso entender que o Evangelho precisa estar firmado, guardado dentro do meu coração, precisa ser vivo na minha vida, que me leve a caminhar com autoridade, com intrepidez, diante daquilo que está se levantando. As provações vêm, as lutas vêm, as ofensas vêm, as dificuldades acontecem, mas eu preciso estar calçado com essa sandália do Evangelho de preparação, para que eu consiga prosseguir na minha caminhada, eu não retroceda, para que eu não seja como uma montanha russa. Porque às vezes, irmão, nós estamos como que andando descalço e qualquer ofensa nos faz parar, e a montanha-russa, muitas das vezes, ela está lá em cima, e quando está lá em cima, do nada, ela desce de uma vez, e às vezes a nossa vida espiritual parece uma montanha-russa. Um dia estamos muito bem, cheios da graça, cheios da unção do Senhor, cheios de alegria de servir ao Senhor, mas alguém se levanta e fala algo que a gente não gosta, e aquilo nos leva ao pó, nos faz desanimar, nos faz parar, nos faz retroceder na caminhada. Ora, irmãos, que preparação é essa que está havendo na nossa vida? Que sustento é esse que tem movido a nossa caminhada, que tem direcionado os nossos passos na presença do Senhor? Eu preciso estar revestido dessa armadura. Eu preciso aprender a embraçar o escudo da fé. A minha fé precisa estar firmada no Senhor. A minha fé precisa ser uma fé viva, uma fé forte, operante, não uma fé abatida, não uma fé fraca, uma fé sem fundamento. Agora, como eu alcanço uma fé fortalecida se eu não consigo ler a palavra, se eu não consigo manter um tempo de oração, se eu não consigo ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos? Como eu posso ter uma fé firmada e forte na presença do Senhor se eu sou como aquele que muitas das vezes só encontra o caminho da igreja no dia da dificuldade, no dia da luta, no dia da tristeza? Como eu vou alcançar uma fé inabalável, uma fé que seja capaz de apagar os dardos inflamados do inimigo, se eu não tenho comunhão com aquele que é capaz de fortalecer a minha fé? Nós temos aqui a Luciana, que é casada com o Fernandes, que foi policial há muito tempo. Se o Fernandes não fosse no quartel durante o ano, fosse lá umas 3 vezes, ele poderia ser considerado um sargento, um soldado? Não. E às vezes, irmãos, nós queremos ser considerados homens de Deus, cristãos verdadeiros, homens com compromisso, e às vezes buscamos a presença do Senhor só quando estamos com problema. Vamos à igreja apenas no dia em que as coisas estão favoráveis. O dia que a gente está cansado, a gente não vai. O dia que está triste, não vai. O dia que aconteceu alguma coisa, a gente não vai. E muito mais do que ir à igreja, o lugar secreto da oração, muitas das vezes está empoeirado. Eu preciso do escudo da fé, porque, como eu disse, Satanás lança contra nós flechas inflamadas, com fogo na ponta. Se esse escudo não estiver firme no meu braço,
Essas setas muitas das vezes vão incendiar o meu coração, vão incendiar os meus sentimentos e vão me fazer ter reações e comportamentos e decisões que vão me levar para longe da vontade do Senhor. Eu preciso estar pronto para tomar o capacete da salvação. Essa certeza da salvação, essa certeza da promessa de Deus, a certeza de quem é o meu Deus e que Ele está comigo e que Ele me salvou, que Ele me alcançou, essa convicção de que Ele me resgatou do império das trevas, me trouxe para a sua presença, que Ele mudou os meus passos, que Ele me alcançou e da mesma forma que Ele me trouxe até aqui, Ele vai me conduzir até o fim da minha caminhada. Aquele que me prometeu que a obra que Ele começou, Ele há de concluir até o dia de Cristo. Aquele que me alcançou, me transformou, me libertou e me curou, é aquele que está me conduzindo, irmãos. Quando eu tenho isso forte, firmado na minha mente, eu tenho convicção e condição de prosseguir, eu tenho condição de estar firmado e de ir e fazer a vontade do Senhor. Não são palavras, não são ofensas, não são coisas que acontecem no dia a dia, desentendimentos que acontecem no dia a dia, que me tiram da caminhada, que me tiram de estar na presença do Senhor. Eu preciso estar firmado e colocando na minha mente todos os dias, lembrando, como diz a palavra, trazendo à memória aquilo que me dá esperança, para que eu não venha fraquejar na minha caminhada. Mas também fala de uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos. Essa aqui é a nossa arma de ataque. É a nossa arma com a qual nós conseguimos desbaratar os ataques de Satanás, os intensos do inimigo. Porque quando ele vem com uma mentira, com coisas para tentar me tirar do alvo, do propósito, da direção do Senhor, quando ele vem com enganos e sofismas, eu uso a palavra para dar a resposta. Quando o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado, Satanás, ele usou contra Jesus exatamente a palavra de Deus, distorcendo o ponto, trazendo uma direção contrária para levar Jesus a fazer o que era contrário. Mas Jesus responde, mas também está escrito. É a palavra que é a espada com a qual eu corto todas as mentiras, as investidas de Satanás, eu lanço por terra tudo aquilo que Satanás tenta lançar na minha mente, no meu coração. E é interessante porque às vezes a gente para por aqui. Mas o versículo seguinte fala também de duas outras armas que são poderosas na nossa vida e que eu preciso entender delas. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos simplesmente caminhando e não damos valor, não damos lugar à oração. Muitas das vezes nós só oramos no dia que a coisa aperta, no dia que o negócio fica feio, no dia que aparece uma doença, no dia que aparece uma crise financeira, que aparece um problema, a gente corre para os pés do Senhor e começa a orar, começa a clamar ao Senhor, começa a suplicar ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, o texto diz, orando em todo o tempo no Espírito. Eu preciso aprender que a oração a súplica do justo vale muito em seus efeitos. Se as lutas estão vindo, se estão acontecendo batalhas, uma das armas poderosas que Deus tem me dado se chama oração, e eu preciso aprender a orar individualmente, estar orando no Espírito, enquanto eu estou trabalhando, estar falando com Deus, enquanto eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus, e estou em comunhão com Deus o tempo todo, em tudo que eu estou fazendo, eu estou vendo a mão de Deus, estou agradecendo, estou pedindo, estou intercedendo por outras pessoas, a oração no Espírito. Muitas das vezes eu não vou ter tempo de dobrar o joelho para orar, não vou poder orar em voz audível, mas eu estou orando na minha mente, falando, Senhor, move. Eu lembro de uma história, de uma ilustração de um pastor, em que ele foi visitar uma irmã muito simples, e ele chegou e a irmã chamou ele para entrar e falou, pastor, não repara não, está na hora de fazer o almoço. Mas pode sentar aqui na cozinha comigo, eu vou fazendo o almoço, nós vamos conversando. E ele sentou e a irmã, ele observou que ela pegou o arroz, pôs na vasilha, abriu a torneira para lavar o arroz e disse, Senhor, lava a minha vida. E ela pegou esse arroz, jogou numa panela, pôs ela no fogo, acendeu o fogo e disse, Senhor, cada dia acende a chama do teu Espírito no meu coração. E ela pega o óleo, coloca o óleo e diz, Senhor, derrama do óleo do teu Espírito sobre a minha vida a cada dia e me enche da tua unção.
E aquele dia, esse pastor disse, aquele dia eu aprendi o que é orar sem cessar. E eu preciso entender essas coisas. Eu preciso aprender a orar. E o texto diz ainda, e para isso, vigiando. Eu preciso aprender a vigiar. Muitas das vezes, irmãos, nós agimos de forma errada, nós agimos de maneira indevida, porque nós não vigiamos, nós procuramos aprender e observar todas as coisas e até oramos, mas eu não vigio, e quando vem as situações eu reajo de qualquer forma, eu não estou atento, e muitas das vezes Satanás tem armado armadilhas no nosso caminho, e nós estamos como um homem e uma mulher inocente, desapercebido do que está acontecendo, e estamos indo em direção à armadilha, indo em direção ao precipício, indo em direção àquilo que me afasta de Deus. Eu preciso andar de maneira que a minha vida seja fortalecida no Senhor, para que eu não seja como um menino levado de um lado para o outro, por qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de conselho. Eu preciso entender que o Senhor não me chamou para ser uma criança espiritual, mas Ele me chamou para crescer na graça e no conhecimento. Ele me chamou para ser parte do exército do Senhor dos Exércitos. E o texto que nós lemos para começar nos diz que essas armas, elas são espirituais, mas elas principalmente constroem ao invés de destruir. Porque quando eu me revisto dessa armadura, ela começa a construir em mim e edificar em mim um novo homem, em você um novo homem, uma nova mulher, com um novo propósito, com um novo alvo, com um novo entendimento, com a mente aberta para entender aquilo que o Espírito me ensina, com o coração quebrantado para viver aquilo que o Senhor tem me direcionado, ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. À medida que eu me lanço e permito e busco ser revestido a meu dia a dia, nessa caminhada na presença do Senhor, buscando trazer para a minha vida essa armadura, o Senhor começa a me capacitar e começa a me transformar e começa a edificar em mim um novo servo. Alguém comprometido com Ele, alguém responsável, alguém disposto a gastar os dias na presença dEle. Segunda coisa, fala a respeito da sua eficácia, porque Ele é capaz de destruir a resistência do inimigo. Porque quando ele fala a respeito de fortaleza, fortaleza eram cidades edificadas e ao redor delas era construído um muro muito grande, e ali era onde eles conseguiam resistir aos ataques do exército inimigo. Muitas das vezes o exército se acampava do lado de fora e muitas das vezes não tinha água, não tinha suprimento, e dentro dessa fortaleza eles se protegiam. Até que o inimigo ficava sem água, sem alimento, tinha que ir embora. E esse texto fala que as nossas armas destroem a resistência do inimigo. Ele desarma o inimigo, porque ele desfaz esquemas, sistemas, estruturas, estratégias, porque Satanás começa a maquinar contra nós, mas quando nós estamos cheios da presença do Senhor, cheios do seu Espírito, cheios da sua palavra, o Senhor começa a nos conduzir e começa a corrigir a nossa forma de agir, começa a corrigir, começa a nos direcionar e começa a nos mostrar o mundo espiritual e nos faz entender que aquela situação é uma armadilha, nos faz entender que aquela situação é algo que foi feito, não é verdade, é algo que foi preparado para tentar nos afastar, nos impedir de prosseguir. As armas que o Senhor tem colocado na nossa vida, elas destroem os argumentos contrários às palavras de Deus. É por isso que eu preciso me encher, irmãos. Nós temos vivido um tempo, e esse tempo tem sido difícil, porque Satanás não tem mais vindo tentando matar, muitas das vezes, o cristão. É certo que fora daqui, em outros países, a perseguição tem matado milhares, milhões de cristãos. Mas na nossa nação, Satanás tem vindo com pensamentos, com estruturas de pensamento, com ideias, com mentiras, disfarçadas em coisas boas, e tem muitas das vezes nos levado a nos tornarmos cristãos apáticos e indiferentes à vontade de Deus.
E eu preciso dessas armas urgentemente para vencer esses costumes, para vencer essas ideias, para vencer esse pensamento de que não, Deus não se importa com isso. Não tem importância, não tem nada a ver. Não, todo mundo faz assim. Não, o fulano de tal me falou que não tem problema. E muitas das vezes nós pegamos versículos isolados da palavra de Deus para defender costumes e coisas que nós fazemos. E eu preciso tomar essas armas para vencer tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, a direção de Deus para a minha vida. E eu preciso me posicionar. Eu preciso me dispor a lançar mão dessas armas, porque só elas podem vencer. Destruir as fortalezas do inimigo, desfazer os sofismas, derrubar toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. De mim mesmo, do meu próprio conhecimento, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, nada tem eficácia contra as armas do inimigo, mas quando eu uso a palavra de Deus, quando eu uso a oração, quando eu uso o jejum, quando eu uso a minha santificação, quando eu me lanço, me envolvo na presença do Senhor, quando eu me envolvo e procuro desenvolver a minha salvação na presença dEle, isso me fortalece e me capacita a vencer, a destruir todas essas coisas que se levantam contra a minha fé. Eu preciso aprender a usar essas armas. Eu preciso entender o valor, a importância e o poder dessas armas na minha vida. Porque se eu me tornar um crente indiferente, um crente distante, e me largar isso para um lado, eu me torno um alvo muito fácil para as tentações, um alvo muito fácil para as mentiras do diabo, um alvo muito fácil para aquilo que ele tem armado para destruir as nossas vidas. Porque a arma que Satanás mais tem usado ultimamente, irmãos, não é desviar o crente, é matar o dentro da igreja. Tornar um crente morto, frio, indiferente, indisposto a servir, indisposto a orar, indisposto a amar o próximo, indisposto a andar na presença do Senhor, um crente que, se alguém está com problema dele. Se as coisas estão acontecendo, Deus cuide, mas não se dispõe a ser instrumento. E eu preciso aprender a levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Quando eu entendo os pensamentos, os sentimentos de Cristo, eu permito que esses sentimentos transformem minha vida. Quando eu entendo que a palavra me exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, e que sentimento foi esse? Um sentimento de amor tão grande, que Ele foi capaz de vir, de despir da sua glória e vir para morrer no meu lugar. Esse sentimento transforma a minha caminhada. E nessa noite que Deus quer que nós entendamos como igreja que o Senhor nos tem dado armas poderosas e que nós muitas das vezes temos perdido as nossas batalhas, porque ao invés de usar as armas poderosas em Deus, nós temos lutado com a nossa própria carne, com o nosso próprio sentimento, com a nossa própria reação. Temos sido cruéis, temos sido impiedosos, injustos, não temos falado a verdade. E muitas das vezes estamos falando, a vitória é muito fácil, as armas estão aqui, use-as. E nessa noite eu quero trazer para nós algumas perguntas. Eu tenho conhecido as armas que Deus tem colocado à minha disposição. Eu tenho entendido o poder dessas armas para a minha vida. Eu tenho buscado me revestir dessas armas para enfrentar o dia mau e para alcançar vitória naquilo que eu tenho enfrentado. Ou eu tenho lutado do jeito que eu acho melhor. Eu tenho dado lugar ao meu sentimento, aos meus pensamentos, às minhas emoções. Porque, irmãos, eu preciso entender que por meu sentimento, por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu não vou alcançar a vitória. Mas eu preciso me revestir. Eu quero te fazer essas perguntas nessa noite. Você tem entendido essa verdade? Como tem sido o seu relacionamento com essa verdade? Você tem buscado se revestir das armas espirituais que são poderosas em Deus? Como tem sido o seu viver diante dessas coisas?
Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Eu quero te convidar a apresentar diante do Senhor aquilo que você tem vivido nessa noite. E diante daquilo que você tem vivido nessa noite, quero te desafiar a apresentar diante do Senhor qual tem sido o seu comportamento, a sua reação. E falar: Espírito Santo, eu tenho reagido da forma correta? Eu tenho conseguido agir e conduzir a minha caminhada de acordo com essas armas poderosas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, ou eu tenho vivido de qualquer jeito? Tenho lutado de acordo com aquilo que eu acho? Como que eu tenho sido? E permita ao Espírito Santo te responder nessa noite, porque muitas das vezes, se nós pedimos ao Espírito Santo, com certeza todas as vezes que nós pedimos uma resposta, Ele nos dá. Mas muitas das vezes nós não estamos dispostos a ouvir essa resposta. Mas nessa noite eu quero te desafiar a falar: Senhor, eu tenho falhado. Eu não tenho valorizado as armas que o Senhor tem me dado, eu não tenho buscado, eu não tenho procurado trazer para a minha vida. Eu não tenho orado, eu não tenho vigiado, eu tenho vivido de uma forma indiferente, muitas das vezes distante daquilo que o Senhor tem para nós, para mim. Eu quero te desafiar nessa noite e falar: Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje eu quero me comprometer a conhecer essas armas mais profundamente, eu quero me comprometer diante do Senhor a usar essas armas e permitir que o Teu Espírito Santo me conduza nos momentos em que elas são necessárias na minha vida, para que Satanás não alcance vantagem na minha vida, no meu casamento, nos meus negócios, para que Satanás não alcance vantagem na minha vida espiritual, para que Satanás não traga destruição, não traga problemas, não traga divisões, não traga nada contra a minha caminhada na Tua presença. Mas eu quero estar preparado, usando essas armas, revestidos da armadura do Senhor. E para isso eu preciso dispor, irmãos. Eu preciso me levantar e começar a buscar essas armas. Eu preciso começar a levar a sério aquilo que o Senhor tem falado. Eu não posso estar displicente, desapercebido daquilo que Deus tem me falado. E nessa noite Ele nos fala a respeito de batalha espiritual, e essas batalhas são travadas principalmente no nosso emocional e na nossa mente. E sem essas armas eu não consigo vencer. Pai, nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a vida da Tua igreja. Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, porque muitas das vezes temos sido displicentes e negligentes na nossa batalha. Não temos estado com os nossos olhos abertos, ouvidos atentos, com o coração aberto diante do Senhor, e muitas das vezes temos entrado em lutas e tribulações causadas pela nossa falta de vigilância, pela nossa falta de oração. Temos nos sentido fraco no momento da luta, porque não temos lançado mão das armas espirituais e tentamos guerrear guerras espirituais, usando armas naturais, usando a nossa justiça própria, usando nossos pensamentos, aquilo que nós achamos. Mas nessa noite, Senhor, perdoa-nos. E, Senhor, abre o nosso entendimento, e o Espírito Santo traz um despertamento sobre a nossa vida, para que, ó Deus, esse assunto se torne algo importante para cada um de nós, para que esse assunto seja algo básico da nossa vida e que nós sejamos impulsionados a cada dia a buscar o revestimento, a buscar esse conhecimento, a buscar essa estruturação, esse comprometimento com o Senhor, com a Tua obra, com o Teu reino. Pai, estende a Tua mão e venha mover sobre a nossa vida como igreja, como povo de Deus, venha nos levantar com autoridade, com ousadia, intrepidez na Tua presença, para que possamos marchar sobre essa terra e impactar vidas, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua presença, impactar vidas com o Teu poder, com a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria. Senhor, reverte-nos completamente da Tua unção, da Tua graça e das armas do Senhor que são poderosas em Deus, para que possamos nos levantar neste lugar e ganhar almas para o Senhor, discipulando-as, ensinando-as a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E venha Deus nos capacitar e nos fortalecer. Adestra, Senhor, as nossas mãos para
empunhar essas armas, e, ó Deus, com destreza, usá-las nas nossas batalhas espirituais, e alcançarmos vitórias, ó Deus, para a glória do Teu nome. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, e venha, Deus, nos conduzir na Tua presença. Venha, Deus, nos guiar diante de toda e qualquer situação. Dá-nos um coração quebrantado e ouvidos sensíveis à Tua voz. Quando estivermos, ó Deus, próximos de errar o caminho, próximos de fazer coisas que não Te glorificam, de reagir de forma errada, Espírito Santo, fala conosco. Livra-nos de errar o caminho, mas nos conduz na Tua presença. Toma nas Tuas mãos a nossa vida como igreja, e venha, Deus, nos fortalecer no Senhor e na força do Teu poder, e venha nos conduzir a cada momento, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.